O Despertar, Mabel Collins, editora Pensamento. Capítulo 1. O Palácio da Instrução. Faz uns 25 anos que consegui realizar, pela primeira vez, o fato de me separar do meu corpo, conservando completa consciência de meu ser fora dele. Isto foi para mim realmente o complemento de um feito pessoal. Embora, para um espírito adiantado, isso seja um ato de grande simplicidade. Durante muitos meses, me concentrei voluntariamente, durante horas, com o propósito deliberado de conhecer e inquirir ideias novas. Porém, não imaginava, e muito menos pensava em separar-me do corpo para obter a classe de conhecimentos que eu desejava. Esta é a verdade. Distinguia claramente entre esta e a reunião de pormenores que lhe servem de roupagem. Supunha que para alcançar êxito em meus esforços, a verdade penetraria em meu entendimento ou se revelaria por si mesma em minha inteligência. Em lugar, porém, de suceder o que eu esperava, fui paulatinamente me subtraindo do meu entendimento e inteligência. E meu espírito se sentiu conduzido como se for uma criança, por novos e desconhecidos lugares. Por estranho que isso fosse, não senti o menor temor, pois alguém me levava pela mão, inspirando-me confiança, semelhante a que infunde a criança à pessoa adulta que a guia. Eu não era capaz de apreciar a aparência nem o caráter deste ser, do mesmo modo que a criança é incapaz de discernir a personalidade de quem dela cuida. Só percebi que estava segurando sustida e guiada, e que, embora cheia de respeito, não experimentava o menor temor. Pela instrução de meu guia, soube que o lugar onde me encontrava era conhecido há muito tempo com o nome de Palácio da Instrução. E, segundo tenho motivos para crer, existem outros psíquicos que o conhecem pelo mesmo nome. Brevemente descrito, o Palácio da Instrução é um lugar do mundo astral, que envolve o mundo físico, onde os espíritos não desencarnados recebem ensinamentos. É um admirável e glorioso arsenal de conhecimentos que derramam sua luz portentosa sobre os sucessos comuns do mundo. Porém, como está situado dentro da região da matéria, ainda que seja em seus sutilíssimos limites, os verdadeiros umbrais da vida física, infiro do que vi por mim mesma que os seres purissimamente espirituais que acodem ao Palácio da Instrução desde imensas distâncias, com o generoso objetivo de instruir os espíritos encarnados, só podem permanecer por pouco tempo numa atmosfera tão densa para eles. Quando estive naquele lugar pela primeira vez, ignorava completamente como tinha chegado ali, pois minha situação anímica era de inconsciência. Em ocasiões posteriores, tentei encontrar o caminho por mim mesma, porém tive grandes e frequentes dificuldades por ali chegar. No entanto, naquela primeira vez cheguei a conhecer o lugar onde estava, e vi que era uma vastíssima mansão, cujas paredes se perdiam em longuíssimas distâncias, e cujo teto era tão elevado que os olhos não podiam alcançar. Conduziram-me através de um patamar, e abriu-se uma porta. O guia impeliu-me para dentro e fechou logo a porta atrás de nós. Encontrei-me num lugar relativamente pequeno, ou pelo menos de dimensões limitadas, que tiraram de minha mente a ideia de ficar perdida na errática imensidade. Pude ver as paredes que confinavam a mansão. Não havia nelas nem cadeiras, nem tamboretes, nem móvel algum. Ali sós os dois. O guia me sugeriu que olhasse fixamente para a parede fronteira. Assim fiz, e vi que estava incrustada de primorosos adornos esmaltados e de brilhante pedraria. Diante de tamanha maravilha, fiquei estupefata, contemplando-a com temerosa admiração, como que transportada por um rapto de inefáveis delícias. Nunca imaginara algo tão formoso como aquilo. O cadeirado não era tosco e basto como o dos arquitetos terrestres, e sim finamente talhado em superfícies de tão esplendoroso e cintilante brilho, que dele parecia emanar uma luz que iluminava a mansão.
pois não conseguia distinguir outro lugar por onde a claridade pudesse penetrar. A vista não se cansava na contemplação daquele brilho, como ocorreria se proviesse de objetos materiais. Ao contrário, cresciam o vigor de meus olhos e a força de minha vista, tanto quanto mais nele os cravava. E então me falou o guia e me tocou os olhos, e não vi mais nas paredes pedrarias primorosas, e sim palavras em letreiros. Um dos letreiros, o da extremidade, dizia: luz no caminho. Isso muito claramente, bem como 2 ou 3 sentenças que estavam escritas imediatamente debaixo daquelas palavras. Recorda-te delas, disse o guia. Volta à terra e leva-as contigo. Escreve-as lá embaixo. Quando vieres outra vez, será capaz de compreendê-las. O guia fez-me um ligeiro gesto, como de despedida, e instantaneamente me achei de novo na escura mansão onde me havia colocado para concentrar-me na investigação da verdade. Tão logo consegui o recolhimento necessário para isso. Escrevi as palavras que tinha lido, porém não pude compreendê-las, porque eram misteriosas para mim. Todo o meu ser estava absorto na recordação do que tinha visto e na complacência de ter conseguido o bem inapreciável que tantas vezes desejara, de ser instruída, de haver adquirido um novo poder de separar-me conscientemente de minha envoltura material. A segunda vez fui capaz de me entregar à concentração. Achei-me novamente, e sem saber como, no Palácio da Instrução, no interior da mansão que meu pensamento denominou desde então de Capela da Luz no Caminho. Os psíquicos a conhecem pelo mesmo nome e provavelmente fizeram o mesmo, sem que eu tivesse conhecimento disso. Outros psíquicos estão familiarizados com a beleza da cintilante pedraria que encobre a infinita maravilha da verdade, enquanto a luz da instrução não os predispõe a descobri-la nas palavras. Consegui ler e recordar-me de algumas sentenças mais nessa ocasião, e fui enviada com a incumbência de escrevê-las, o que fiz nas regras e aforismos que, com o título Luz no Caminho, são conhecidas do estudante do esoterismo. Durante o tempo em que me dediquei a esta ocupação, fui sempre transportada inconscientemente ao Palácio da Instrução. Sem saber como, chegava ali ignorando qualquer dificuldade que pudesse existir relativamente à entrada nele. Porém, quando a tarefa estava terminada, quando me foi concedido o conhecimento que aspirava, encontrei-me em situação muito diversa. Tive que fazer então 2 coisas: comunicar aos outros meus conhecimentos e eu mesma assimilá-los. Creio que para conseguir essa assimilação, teria que empregar metade de minha vida. Tanta era a dificuldade que encontrava. E só quando meu guia me ditou o manuscrito, um grito longínquo, acrescentado à luz do caminho, comecei a entender as sentenças que pela primeira vez me foram mostradas nas paredes do Palácio da Instrução. Durante muito tempo, por anos inteiros, fui incapaz de voltar ao palácio. Parecia que, já satisfeito o meu desejo e atendida a minha súplica, não era razoável transportar-me novamente à etérea morada, no estado de inconsciência em que me deixava a deficiente assimilação dos conhecimentos adquiridos. E conscientemente eu não podia encontrar o caminho, mas finalmente o encontrei, após um pujante esforço de vontade que venceu o pesadelo de meu ânimo perplexo. Encontrei-me de repente numa escada de largos degraus de pedra, em cujo último patamar havia uma pesada porta de 2 folhas, que dava acesso a um vasto edifício. Estava eu já em pleno ambiente, e embora as minhas costas se estendessem à campina, eu não olhava nem para trás nem para cima, porque me sentia impelida a subir pelos degraus e a entrar por aquela porta que intuitivamente calculava fosse a do Palácio da Instrução. Mas os degraus eram muito escarpados e penosamente conseguiam minhas forças escalá-los. Não obstante, logrei subir,
empurrei a pesada porta e entrei no palácio. Eu poderia citar outros psíquicos que subiram a escada, empurraram a porta e conseguiram entrar algumas vezes, se bem que em outras caíssem desfalecidos. Em alguns casos, aqueles a quem vida amaram e transpuseram o umbral da morte os ajudaram a vencer os obstáculos, porque os espíritos desencarnados que não detenham a golpear as mesas das sessões espíritas podem chegar a esta paragem do mundo astral, onde os guias os ajudam a encontrar seus amigos e refrigerá-los no caminho. Algumas vezes, todo o recinto do palácio está cheio de espectros, muitos deles velados de maneira que não é possível identificá-los, e que, por outro lado, enquanto estão sob véus, não podem ver nem ouvir. Conforme aprendi, estes são os adoradores da verdade, as ferventes almas entre os espíritos dos homens que encontraram ali o seu caminho, ou foram por amigos conduzidos ali em estado de inconsciência. Sua presença naquele lugar é o resultado de intensos anseios. Estes seres chegam ali procedentes de todas as igrejas e religiões do mundo. E embora em muitos casos tenham totalmente apagados os sentidos espirituais, de sorte que mesmo que lhes tirassem o véu, não poderiam ver nem ouvir, sua relação com as forças ativas do bem lhes dá vigor e descanso. Em qualquer momento, ou por um acesso de fervor, ou por um aumento intensivo da concentração em si mesmos, o véu pode cair, permitindo-lhes ver e ouvir a maravilhosa realidade da vida ultrafísica, que de repente inunde a sua alma. Assim, um homem verdadeiramente religioso e piedoso, por inconsciente que esteja dessa vida, leva uma imensa vantagem sobre o agnóstico e o ateu na peregrinação terrena. Os antedescritos pormenores do interior do Palácio da Instrução têm sido comprovados várias vezes por muitos psíquicos, de modo tal que não podem atribuir-se à imaginação ou fantasia de uma só pessoa. Na extremidade superior há um grande altar e nele a estátua de Buda, talhada em mármore negro. Frequentemente, o pavimento parece de mármore e está coberto de formas espectrais, algumas delas veladas e inconscientes, outras inteiramente conscientes e persuadidas de sua situação naquele lugar. Algumas vezes há no pavimento uma larga abertura que desce retineamente do centro ao extremo oposto, variando o seu aspecto segundo o motivo de sua abertura. Outras vezes, o pavimento se assemelha a uma superfície de águas tranquilas, nas quais podem ver suas imagens aqueles que sobre elas se inclinam e contemplam o fundo. Às vezes é uma violenta e tenebrosa corrente, em outras, um pacífico riacho em cujas margens crescem algas e flores. Durante todo o dia 4 de novembro de 1905, se viu como que um rio de sangue sobre cujas águas iam passando as almas, e a figura de Cristo, cita no estrado do altar, as abençoava segundo chegavam. Quando as matanças dos judeus na Rússia, vários psíquicos no Palácio da Instrução viram a mesma cena, simultaneamente com aqueles assassinatos coletivos. No rio fluía sangue em vez de água, e sobre a corrente passavam as almas das vítimas, algumas delas crianças de primeira infância. Legiões de anjo e de purificados espíritos humanos batiam asas ali próximo, prestando umas vezes auxílio às almas que passavam pela corrente cruenta e outras vezes conduzindo-a ao espaço astral depois de receberem a bênção de Cristo, cuja figura cintilava sobre o estrado do altar, radiante de luz e beleza, com as mãos alçadas em altitude de bênção à corte de almas que iam passando. De quando em quando, ele atraía uma para si, apertando-a em estreito abraço, a cujo contato ele revivia nela a memória de sua agonia e martírio. Estranhas e maravilhosas cenas se desenvolviam neste altar.
representativas de cada gradação do espetáculo da vida, e não tanto refletidas quanto reproduzidas sobre uma esfera mais alta, de sorte que seu significado espiritual pudesse ser compreendido pelos psíquicos, capazes de ver e ouvir no mundo astral. O drama da história humana toma um novo aspecto, se considerado deste ponto de vista. Ao mesmo tempo, aparecem outras cenas em outras mansões do palácio, semelhante às capelas de uma catedral. Desta semelhança provém o costume generalizado entre os psíquicos de denominá-las capelas. A da luz no caminho se chama assim porque em suas paredes estão gravadas as sentenças e aforismos copiadas sob aquele título, e que todos os discípulos que nela entraram puderam ler. Próximo a essa capela está a da Virgem, onde aparece a figura de Maria com os braços perpetuamente estendidos em atitude de suster, os que, olhando-a como auxiliadora, passam por sua intercessão aos ilimitados espaços das esferas espirituais. Por trás da mística imagem penetra constantemente na escura capela um raio de luz, que envolve e liberta as almas que ali acodem pedindo auxílio. Na tarefa de ajudar os espíritos humanos e no esforço de alçar-se à vida espiritual, estão ocupadas legiões de anjos e também de homens que já transpuseram o umbral da morte. Não só buscam seus amigos particulares de conformidade com os brados do amor e parentesco, mas também se reúnem em coros para prestar auxílio aos humanos em tempo de guerra, epidemia ou matanças. Perto da Capela da Virgem, há outra cujo nome ignoro e que só foi vista por um psíquico entre os que conheço pessoalmente. Quando entrei nela pela primeira vez, pareceu-me muito tétrica, e mais do que tétrica, lúgubre. Não pude ver nada em todo o seu recinto, porém atualmente tomei conhecimento de que há no seu pavimento uma grande cova em cujo interior o guia que me conduziu até ali me ordenou que olhasse. Bom tempo estive olhando antes que pudesse distinguir alguma coisa, tão sombria era. Vi então que além muito no fundo havia uma espécie de corredor tenebrosíssimo pelo qual passavam continuamente homens e mulheres com pesadas cargas. Soube que essas eram as almas que na terra viveram inteiramente esquecidas e ignorantes da parte espiritual, do seu ser e da vida ultratumba, e que de contínuo iam caindo na cova com a infeliz incerteza das folhas que no outono revoluteiam pela terra. Aquelas sombras passavam sem cessar, porém não juntas, não em companhia, não em ciência de presença alheia, senão uma após outra, numa interminável sucessão cronológica. Ao cabo de algum bocado de tempo, fui capaz de vislumbrar um pouco mais além do caminho que seguiam, e vi uma figura de pé, no meio do caminho. Era Cristo. Conforme dele se aproximavam, desprendiam-se algumas cargas que a vergavam, ao se convencerem de sua presença e com seu auxílio se levavam a uma melhor condição espiritual. Porém muitas, demasiadas em verdade, passavam cegas diante dele, sem que se apercebessem de sua presença. Não obstante, também estas, embora caminhando nas trevas, eram capazes de aliviar suas cargas antes de andar muito. Tanto quanto o homem deixa a terra, as coisas da terra deixam o homem. A porta principal do palácio, que tão pesada de abrir no princípio, e que depois pareceu abrir-se por si mesma, está na extremidade oposta do altar, ao passo que todas as capelas que descrevi ficam à esquerda de quem olha para o altar, da direita da entrada. Também há capelas do lado direito, mas eu só entrei nas duas imediatas ao altar. A mais próxima é a Capela do Fogo, onde penam os que voluntariamente sofrem tormentos expiatórios. Junto a esta capela se abre a que serve de lugar às mais agitadas cenas.
Há no centro uma mesa em cujo redor se reúnem os espíritos em conselho. Posso falar positivamente disto, porque muitos psíquicos que conheço e que vivem ainda entre os trabalhos do mundo se têm sentado conscientemente a essa mesa e podem corroborar quando digo. Ali estão algumas vezes reunidos os espíritos, ainda encarnados, de homens que são direção e guia da humanidade. Os espíritos de discípulos adiantados, que humilde, porém, confiadamente, se colocam junto a eles. E por último, os espíritos dos homens que deixaram a terra e moram em esferas espirituais de que ainda não podemos ter ideia. Os conselhos que ali se efetuam relacionam-se todos com a grande obra do aperfeiçoamento da humanidade e de sua libertação das ilusões pelas quais comumente se afana. No exterior dessa capela há uma porta, que ao abrir-se dá vista para a orla de um imenso mar, por onde cada qual em sua barca chegam os espíritos desencarnados para assistir aos conselhos. Cheias de profundo mistério estão aquelas águas, que parecem além do mundo etéreo e desaparecem em condições puramente espirituais. As velhas religiões supunham que davam passagem às almas errantes. Assim o creram os egípcios e os gregos, e é atualmente uma ideia familiar entre os povos selvagens. Todos os psíquicos que conheço pessoalmente têm visto essas águas sempre que transpuseram as primeiras moradas do mundo astral. Sua passagem efetiva corresponde, ao que parece, a provas psíquicas de morte, e seguramente que somente depois de passadas tem de haver a morte inteligível, porque só então se lhe revelará o universo material em seu verdadeiro caráter, isto é, como coisa temporária e insignificante, como uma casca de noz perdida na imensidade do oceano.